aprendermos mais um pouco com o Senhor Jesus e a sua palavra. Vamos estudar um texto aqui em Provérbios 19, 14. Capítulo 19, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E aqui no capítulo 18, verso 22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Glória a Deus. Aqui vamos falar uma coisa muito importante para nossas vidas, que é o casamento. O relacionamento mais importante de nossas vidas. Por isso, temos que termos a orientação de Deus. Quando procurarmos alguém para casarmos, temos que colocar a prudência acima da aparência, né? Eu gosto muito dessa palavra prudência. Mesmo uma pessoa sendo bastante otimista, sempre eu falo que na frente do otimismo vai a prudência. Ser otimista e não ter prudência é mesmo que nada. Eu vou fazer isso porque eu sou otimista, mas sem prudência nenhuma, sem coerência, não funciona. Então, por isso que ele fala aqui, né? A casa e os bens são herança deixada pelos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. A pessoa que vai casar e não procura ter a orientação, a sabedoria e as bênçãos do Senhor, isso aí é procurar sofrimento, desgosto e infelicidade. Por isso devemos sempre orar ao Senhor, pedir a Deus, e Ele vai criar meios, Ele vai criar situações para que uma pessoa do sexo masculino se una a uma pessoa do sexo feminino, para formar assim um casal para um casamento feliz. Somente com a direção do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com a bênção do Senhor, nós podemos ter um casamento feliz. Até mesmo quando dois jovens começam a namorar, eu sempre oriento nas minhas pregações que a pessoa, o namorado, por exemplo, deve procurar conhecer bem a namorada, procurar ir até a casa da namorada, conhecer os familiares, para observar como aquela moça se comporta perante os seus familiares e vice-versa. A moça deve procurar conhecer também a família do rapaz, do namorado, e até a casa do namorado, procurar conhecer os familiares também daquela pessoa que ela está pensando em se tornar o seu esposo. Então deve conhecer cada um a família do outro, para ver como é o tratamento com os pais, com os familiares, tanto do namorado quanto a namorada. Isso já é um começo, porque a pessoa vai observar
se tem um bom relacionamento com os familiares ou não. Se a pessoa, a moça, trata mal seus pais, seus familiares, como essa pessoa vai tratar bem o seu esposo. E vice-versa. Se o namorado trata mal a mãe, o pai, os irmãos, os familiares, em um todo, né? Como essa pessoa vai se tornar um marido exemplar? Jamais, né? Então, é preciso que ambos se conheçam bem e conheçam também os familiares de cada um, né? O familiar do outro. Isso já é um bom começo, porque aí a pessoa já passa a ter um relacionamento mais prolongado, cada família com a outra família, e assim, no decorrer do tempo, a pessoa vai observando o caráter, a personalidade, a índole um do outro. Só assim poderão realmente ter um casamento feliz. Casar com qualquer pessoa que aparece de primeira, sem conhecer bem, colocar dentro de casa, é um perigo muito grande, porque pode daí acarretar sofrimento, tristeza, desgosto e infelicidade no futuro. A Bíblia, ela explica tudo, como eu já falei, até mesmo sobre o casamento, sobre comportamento, sobre cidadania, tudo em relação às nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos chama a atenção. Tudo que é de ruim, a Bíblia nos avisa. Ou melhor dizendo, o Senhor nos avisa através da sua palavra, né? Então, por isso, eu sempre alerto meus irmãos para que leiam a palavra. Porque quem lê a palavra de Deus é sábio ou sábia, né? E vai realmente trilhar um caminho brilhante pela frente. Como diz um versículo que está lá no livro de Jó, capítulo 22, verso 28, que diz assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus, que maravilha! Se projetas alguma coisa, inclusive o seu casamento, está projetando, então peça do Pai, peça de Deus orientação e as bênçãos do Senhor, sabedoria do Senhor, para que se forme assim um casal feliz para todo e sempre, enquanto viver neste mundo. Então é muito importante a pessoa realmente procurar conhecer bem um ao outro em toda a sua profundidade. Ter um bom relacionamento a partir do namoro, porque depois vem a segunda parte, o noivado, depois vem a outra parte principal, que é o casamento, onde vai aquele casal viver ali todos os dias, junto na mesma casa, e viver a dois não é difícil, mas também não é tão fácil. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, porque cada um tem que respeitar a diferença do outro. Temos que respeitar as diferenças.
Isso é muito importante na vida de um casal. E muitos casais se dão mal porque não têm esse respeito com as diferenças. Nós temos que procurarmos abrir mão um para o outro de várias coisas para que podemos assim viver uma vida feliz no casamento. Uma vida de casado não é igual a uma vida de solteiro. Depois de casado, o marido não pode estar saindo por aí e deixando a esposa sempre só em casa, ou vice-versa. A esposa saindo por aí, o marido ficando em casa. Se possível, toda vez que sair, não vou dizer para o trabalho, se os dois trabalham, um vai para um lado e para o outro. Tudo bem, mas eu falo em relação a sair de casa para um aniversário, para um casamento, para um lazer. Aí sim, tem que andar sempre juntos para também poder ter um lazer na sua vida. Nós temos esse direito. Não é verdade? Mesmo o cristão que tem um compromisso com Deus, vai a uma igreja, tem os momentos de orações, mas ele tem esse direito também de ter um lazer na sua vida. Mas devemos procurarmos sempre sair junto, o marido, com a sua esposa querida, e a sua esposa com o seu esposo querido, e assim viver uma vida de harmonia e paz, enquanto viverem juntos, até que a morte os separe. É muito importante em nossas vidas nós sabermos, nós temos essa condição de abrir mão, às vezes, de certas coisas para o bem da esposa, para o bem do esposo. Sempre dialogar os dois em determinada situação, quando forem fazer algo em suas vidas, alguma mudança, deve sempre combinar os dois. Nunca um tomar uma decisão sem combinar com o outro, porque aí vai haver a desunião e que vai se tornar isso uma confusão dentro de casa, uma desarmonia, e isso não é bom para o casal, porque isso vai se tornando costumeiro dentro do lar, onde deve sempre reinar a paz e a harmonia. Por isso eu estudei hoje esse versículo e estou hoje aqui explanando para nós estudarmos juntos e cada vez mais nos tornarmos pessoas felizes para sempre. Sempre buscando o casal, sempre buscando orientação de Deus, sabedoria de Deus, bênçãos de Deus, fazer um devocional junto em casa, estudando a Bíblia Sagrada, tirar um horário à noite ou de manhã cedo para estudar junto a Bíblia Sagrada, porque cada vez que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos mais um pouco com o Senhor. E o Senhor só nos ensina coisas boas porque Ele quer o nosso bem. Ele faz as suas admoestações, Ele nos exorta, Ele nos chama a atenção, porque o Senhor, Ele é amor, mas Ele é justiça. Muitos pensam que o Senhor Jesus só é amor, que Ele aceita tudo.
todos os erros, até mesmo dentro da igreja, porque Ele perdoa. Não é bem assim. O Senhor Jesus, Ele chamou atenção, até mesmo da sua própria família, quando não creram nele. Ele saiu da sua terra e foi para outro lugar para que ele tivesse mais condição, vamos dizer assim, ou liberdade para fazer mais milagre ali em Cafarnaum, por exemplo. Não que ele não pudesse fazer mais milagre na sua própria cidade, onde ele morava, junto com seus familiares, porque os seus próprios familiares haviam descrente. Então, quando a pessoa não tem essa fé inteligente, o milagre não acontece. Então, ele sempre dizia, quando ele curava uma pessoa, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque nós temos que buscar o Senhor Jesus como a fonte de todas as coisas boas, mas temos a nossa fé nele. Ele nos falou, quando esteve nesse mundo, está escrito na sua palavra, se tiver de fé como um grão de mostarda, dirás para este monte, te lança-te ao mar, e isso acontecerá. Tudo pela fé. Nós temos que crer no Senhor Jesus pela fé. Porque nós não andamos com o Senhor Jesus, como os apóstolos, como os discípulos daquela época, mas nós cremos nele pela fé. Pelos seus feitos no passado, quando ele esteve neste mundo. Por isso, jamais devemos duvidar da condição do Senhor Jesus de poder sarar qualquer enfermidade em nosso corpo e também nos dar a nossa salvação eterna. Ele mesmo fala em sua palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Olha só a importância que nós temos com o Senhor Jesus, né? Enquanto muitas pessoas creem em outras coisas, né? Mas somente o Senhor Jesus pode nos ajudar em qualquer situação neste mundo. Tem pessoas que procuram outros meios, não é verdade? Até falar com os mortos. E outras coisas mais, Muitas seitas, filosofias, até mesmo religiões que se dizem religião de Deus, mas se deixam levar por muitas outras coisas e colocam a sua fé até mesmo em objetos e outras coisas mais. Mas a nossa fé deve ser direcionada somente ao Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele, nós não somos nada. Por isso, até mesmo em nosso casamento de qualquer pessoa neste mundo, só dará certo se tiver a direção, a sabedoria e as bênçãos do Senhor Jesus. E a prudência deve estar acima de muitas coisas. A prudência é a pessoa ter coerência, a pessoa ter cautela, a pessoa ter cuidado.
Jesus nos fala lá em Mateus, né, capítulo 10, quando ele enviou os seus apóstolos para pregar a verdade, não é? Do seu reino, as pessoas saindo por aí, ele falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas sede manso como as pombas e prudente como as serpentes. Que maravilha, né? Manso como as pombas, quando tiver de ser manso. Mas, em certo momento na vida, temos que termos prudência. Agir com prudência não é agir com violência, não. É agir com coerência, com certo cuidado. Mas, acima de tudo, com autoridade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um casamento, ele é feito sempre com as bênçãos do Senhor. Deve ser feito, pelo menos, com as bênçãos do Senhor. Jesus participou de casamento, né? Ali em Caná da Galileia, foi onde ele fez seu primeiro milagre, né? Transformando água em vinho. Nós sabemos dessa passagem na Bíblia, né? Muito bonita. Jesus ali realizou seu primeiro milagre. E aí, por diante, foi um atrás do outro, né? Milagre realmente maravilhoso. Como aquele milagre admirável que ele fez com o servo daquele centurião, que foi até ele e pediu que ele fosse que ele curasse, que ele fosse, não, ele pediu que ele curasse o seu servo que estava doente em casa. Jesus disse: eu vou lá, eu vou até lá. Ele disse para o Senhor: não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas mande uma palavra e meu servo ficará curado. Olha esta fé. Jesus disse que nem em Jerusalém não viu tanta fé como daquele homem. Ele nunca tinha visto tanta fé como daquele homem, porque ele pediu apenas uma palavra. Ele não insistiu, não fez questão que o Senhor fosse até a casa dele, porque ele disse que não era digno de o Senhor entrar na casa dele, mas o Senhor iria lá, porque o Senhor sempre agia e age até hoje com humildade. Ele usa da sua autoridade, da sua prudência, mas isso não deixa que o Senhor Jesus não seja humilde. A humildade, ela não é medida pela vestimenta, pela aparência, pela cor, não. Dentro de uma pessoa bem vestida, como eu já falei algumas vezes, existe uma pessoa humilde. E às vezes uma pessoa na rua, até um pedinte, vestida com trapos, mas tem às vezes ali uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante. Tem locais por aí, principalmente nas grandes cidades, que eles são donos ali daquela esquina. Quando vai um outro para lá, eles expulsam e cada qual manda ali naquele local. Então a humildade, ela independe de a pessoa ser mais rica, mais pobre, de um nível médio. Não, independe dessa situação. A humildade está naquela pessoa que tem Deus dentro dela, tem o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus dentro dela. Ela age sempre com coerência, com humildade, com sabedoria para com aquela pessoa que está precisando de uma oração,
de uma orientação para que ela possa sair daquela situação. Então, irmãos, era esta mensagem de hoje que nós estudamos junto para aprendermos um pouco mais com o Senhor Jesus, que está aqui em Provérbios, capítulo 19, verso 14, que diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. E aqui no capítulo 18, verso 22, diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Logicamente, quando a pessoa acha uma esposa que é de Deus, que segue os caminhos do Senhor, aí sim, realmente, essa pessoa alcançou a benevolência do Senhor. A Bíblia fala aqui da esposa prudente, mas vice-versa também, ao contrário, é verdadeiro, né? A esposa para encontrar um marido prudente. É da mesma forma, não é verdade? Então, por isso devemos sempre pedir orientação de Deus para qualquer coisa que vamos realizar em nossas vidas, principalmente em relação a um casamento, a uma união, porque é uma coisa muito séria em nossas vidas. Uma união para viver para sempre no mesmo lar, temos que abrir mão de muitas coisas para que o casal se torne realmente uma bênção do Senhor e siga uma vida feliz, sem sofrimento, sem desgosto, e que seja um casal feliz para sempre. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado a todos, aos irmãos, e damos por encerrado aqui esta mensagem de hoje, esse estudo, né, que nós aprendemos junto com o Senhor Jesus. Muito obrigado e até a outra oportunidade.